Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a santa paz do Senhor. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço aos meus pastores, pastor Alessandro e pastora Lília e os demais pastores e a igreja. Amados, ainda de pé, nós vamos agora abrir a nossa Bíblia para a primeira leitura. Lucas 1:27. Hoje nós vamos ler bastante aqui. Vou precisar da ajuda de vocês. Lucas 1:27. Eu vou ler um pouco antes do 26, só para vocês entenderem o contexto aqui do que eu quero trazer, do que o Senhor colocou no meu coração. Eu estava na escala de preleitora, falei, meu Deus. Aí, semana passada, nós demos início à salinha das crianças. E a revista, obrigada. A primeira lição falou sobre as formas que Deus fala, né? Que Deus fala com a gente. Deus falou com Maria, Deus falou com Zacarias, Deus falou com José. Várias maneiras que o Senhor fala e continua falando conosco. E essa palavra não saiu da minha cabeça. Eu tentei buscar outras, mas a introdução ficou essa. Eu acho que é isso que Deus quer falar conosco essa noite. Amém? Lucas, capítulo 1. Eu vou começar a ler o 26. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: Salve, tu és muito favorecida, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. Só repetindo aqui. E o anjo se aproximou dela e disse: Salve. Glória a Deus. Agora nós vamos para Mateus 1:20. Volta um pouquinho aí. Mateus 1:20. Glória a Deus. Glória a Jesus. Maria, então, estava noiva de José, esperando, preparando tudo para o casamento, né? Naquela expectativa para casar, ali, esperando o grande dia, quando o anjo falou com Maria. E José não ficou nada satisfeito, né? José é humano, né? Como nós. Ué, que negócio é esse, Maria? Tá grávida assim? Eu não casei ainda? E aí, coube ao Senhor falar também com José. Glória a Deus. Mas, então José, o 19, irmãos. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas, enquanto pensava nestas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. Glória a Deus. Volta lá, amados, para Lucas 1:11. Eu falei que hoje a gente vai ler um pouquinho. Lucas 1:11. Volta um pouquinho lá, onde nós estávamos. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler aqui, agora é Deus falando com Zacarias. Está tudo no mesmo contexto aqui. Eu vou começar aqui do 8, para vocês entenderem. E aconteceu que, enquanto ele exercia o sacerdócio perante Deus, na ordem da sua turma, Zacarias era sacerdote do Senhor e servia no templo, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando de lado de fora à hora do incenso. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Amém?
Amados, a introdução da palavra é essa. São as formas, algumas das formas. Pode sentar, desculpem, pode sentar. São algumas das formas que Deus falava com o povo dele e fala ainda. Glória a Deus que o Senhor tem interesse o tempo todo em comunicar conosco. E aqui foi só um exemplo, através do sonho, através, né, do anjo, mas são inúmeras formas, desde o princípio, desde quando o Senhor criou o primeiro homem, a primeira mulher. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo pairava sobre as águas, e o Senhor vinha no final do dia conversar com Adão. Então, o Senhor sempre buscou diálogo com o homem, sempre buscou e busca também conosco. Ele está sempre nos falando. Glória a Deus por isso. E o tema dessa palavra é ouvir, escutar e obedecer. Irmãos, ouvir é um processo mecânico. Quem tem ouvido, né? Quem tem audição boa, vai ouvir. Mas escutar precisa de uma atenção no que você está ouvindo. Precisa que você se atente àquilo que está sendo falado. Não é só deixar, como dizia a minha avó, entrar pelo um lado, sair pelo outro. Não, precisa parar um pouquinho e ir ligando os pontos para você ir memorizando aquilo que você está escutando, que você está ouvindo. Senão, vai só ouvir. Mas hoje nós vamos falar sobre ouvir, escutar e obedecer. Amém, amados? Eu estava ali me contendo no louvor. Falando, meu Deus, que festa linda. Que coisa mais linda a presença do Senhor neste lugar. Irmãos, imagine só aqui na terra, nós tão imperfeitos, desse jeito. Imagine quando chegarmos lá no céu. E nós queremos ir para o céu. Por isso que nós temos que atentar à palavra do Senhor. Temos que prestar atenção e nos corrigir. É sobre isso que nós vamos falar essa noite. Glória a Deus. Eu tentei me organizar aqui, tá? Glória a Jesus. Maria, mãe de Jesus, José, Zacarias e tantos outros irmãos na Bíblia que Deus falava desde como criou o universo. O Senhor sempre se comunicou, glória a Deus. Muitos desses irmãos ouviram e obedeceram e viveram o propósito de Deus em suas vidas. Outros apenas ouviram e não deram crédito àquilo que Deus estava falando. Hoje, amados, como eu já até falei, não é diferente. Deus nos fala de inúmeras formas, através da sua palavra. Quem já ouviu lavando louça, as mulheres aí, os homens também lavam a louça, glória a Deus por isso. O meu só lava quando eu estou doente, cadê ele? Está ali. Mas em nome de Jesus, eu profetizo, tu vai lavar com eu bem, tá? Recebe aí. Gente, Deus fala de forma tão especial quando a gente está, assim, fazendo nossas tarefas do dia a dia. Maria aqui estava fazendo suas tarefas quando o anjo se apresentou. Zacarias também estava ali, cumprindo seu propósito. Lá, oferecendo, estava lá fazendo a obra do Senhor, quando o anjo lhe apareceu. E quantas formas que Deus fala conosco. Deus fala muito comigo, no momento mais improvável. De eu estar lavando a louça. Irmãos, vou contar rapidinho, porque não é isso que eu quero falar. Eu fui escalada para pregar e eu não sabia, eu não me atentei para isso. E aí eu estava lavando a louça em casa, quando Deus me levou a palavra. E eu falei, nossa, e foi aquilo ficando na minha mente, me levando à palavra. Fui na Bíblia, vi onde é que estava, falei, mas por quê? Passou um pouco, o pastor me ligou. Irmã, você sabe que hoje você vai pregar, no tempo que a gente fazia um programa no rádio, você sabe que hoje você vai pregar, né? Tal hora. Eu falei, eita Jesus. Aí eu lembrei, meu Deus, obrigada. A palavra estava pronta, mas foi tudo providência de Deus. E eu fui, graças a Deus, e cumpri o meu propósito ali. Então, são várias formas que o Senhor nos fala. Mas, irmãos, não é só Deus falar,
Você precisa parar para ouvir. Estamos todo domingo na igreja. Mas, irmãos, precisam parar e ouvir. Tem algumas coisas que a gente precisa mudar. Ouvir exige algumas mudanças, algumas atitudes, algumas decisões, muitas vezes difíceis. Porque senão vai ficar somente ouvindo. E ouvinte, não praticante, você sabe o resultado, né? Então, assim, e todo dia a gente precisa mudar um pouco. Todo dia a gente precisa atentar para alguma coisa. Então, hoje nós vamos falar mais sobre escutar e obedecer. E eu, dentro desse contexto aqui, eu destaquei 3 pontos. O primeiro fala assim, só um segundo. Irmãos, aqui em cima dá calor, dá frio. Aqui em cima é unção pura, todas as emoções juntas. É a unção de Deus. O ponto 1 fala, ouvir a Deus é entregar a direção da sua vida a Ele. Eu quero que um irmão abra lá em Salmo 37:5. Outro em Provérbios 3:5 e 6. E outro em Isaías 48:17, parte B. 37:5. Provérbios 3:5 e 6. E por último, Isaías 48:17, parte B. Amém? Quem já achou Salmo 37:5 pode ler. Vocês vão me ajudar, viu? Porque hoje eu resolvi dar uma vasculhada boa na Bíblia. Amém? Glória a Deus. Entregue seu caminho ao Senhor e confie. Às vezes a gente até entrega, né? Ou acha que entrega. Mas na hora que o barco balança, cadê a confiança? Irmãos, nós conhecemos a palavra. Então, nós temos que buscar a alimentação da palavra todo dia. Para quando vier essas adversidades em nossas vidas, nós lembrarmos. Porque a palavra, ela alimenta, a palavra traz consolo. Na hora que você está passando pela situação, Deus traz à sua mente algo que você já leu, que você já ouviu, que algum servo do Senhor já te falou, que o Espírito Santo já te falou. Mas se você não se atentar em ouvir, em escutar a palavra, na hora da dificuldade, você vai ficar só. Aí você pensa que Deus te abandonou, você pensa que você é a última pessoa do mundo, e aí começa aquelas outras vozes falando ao seu ouvido. Mas quando você está fortalecido da palavra, você lembra, às vezes, de um versículo que te levanta. E aqui Maria ela confiou, porque Maria ela era uma moça íntegra, temente a Deus, José também. Eles tinham essa intimidade com Deus. E quando o anjo falou, eis-me aqui, Senhor. E ela confiou na palavra de Deus, e Deus fez aquela maravilha, né, que através de Maria nós recebemos nosso Salvador, que nos cura, que nos liberta, que nos trouxe a salvação, nos aproximou de Deus. Então Maria deixou Deus cumprir o propósito na vida dela, porque ela confiou na palavra do Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor e confie, irmãos, confie. Confie com toda a força que você tem. Confie, não duvide, não duvide. E nessa hora, entra o que você já ouviu, o que você já leu, as ministrações que você já ouviu, já guardou no seu coração. E entra a sua intimidade com Deus, que vai te dar força para você passar. Quem leu Provérbios 3, 5 e 6? Quem já abriu aí? Provérbios 3, 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6. Isaías é o último, daqui a um pouquinho. Isaías é 48, 17, parte B. Quem achou Provérbios 3, 5 e 6 pode ler. Amém?
Glória a Deus. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu conhecimento, no seu entendimento. Porque o nosso coração muitas vezes é enganoso. Tem um provérbio é um provérbio que fala que o homem faz os planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Porque muitas vezes a gente pensa que está fazendo certo, mas aí vai com tudo e faz errado. Então, irmãos, essas oportunidades fáceis que chegar, ou alguma coisa parecida, busque. Não vai com tudo, não. Não fale seu sim ainda, não. Busque a presença do Senhor. Busque. Não vai pelo entendimento, pela tua sabedoria, pelo conhecimento que você já tem. Consulte a palavra. Consulte Deus. Se Deus não falar nada, não faça nada. Não faça nada. Nem vá para frente, nem vá para trás. Espera Deus falar. Se Deus falar não, nitidamente é muito bom. Aí é não. Se Deus falar assim, é maravilhoso. Aí que você dá um salto, você vai com tudo. Mas se Deus não falar, às vezes quando Deus não fala, a gente vai e faz. É só eu que faço isso? Às vezes Deus não fala nada, a gente acha que Deus falou. E vai e faz e quebra a cara. Então, irmãos, quando Deus não fala nada, não faz nada. Espera. Não confie no seu entendimento, não. Nosso coração é enganoso, irmãos. E quem abriu em Isaías 48, 17b? Isaías 48, 17, parte B. Lê mais alto, mana. Lê aí, Lucas. Parte B. Glória a Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te ensino o que é bom. Esse é o nosso Deus. Hoje é só isso, irmãos. Parece EBD, né? Mas foi o que Deus mandou falar, então eis-me aqui. Amados, Deus ensina o que é bom. Precisamos buscar o Senhor. Precisamos buscar, aquietar. Nos aquietar, amados, e entender, tentar entender o que Deus está falando. Amém? Maria e José ouviram a Deus e fez conforme o Senhor os guiou. E cumpriu os seus propósitos nesta terra. Às vezes, muitas vezes, irmão, dá medo quando a gente escuta a voz de Deus. Maria, naquela hora ali, ela teve um pouco de medo. Zacarias, então, teve medo. José, né? José foi em sonho. E quantas vezes o Senhor fala, a gente tem medo. Mas aí, a gente começa a entender quem está falando com a gente. E aí o coração se acalma. E quando Deus está na direção, quando você segue, você vai em paz. Você pode passar por desafios, passar por enfermidades, passar por dificuldades, mas você tem algo que o mundo não tem: paz. Você passa em paz. Eu tenho com experiência própria. A Sara, os irmãos sabem, a igreja sabe que a Sara nasceu com um problema seríssimo, que precisou de cirurgia. E eu no hospital, o pessoal não entendia, porque eu chegava no hospital, a Sara ia medicada, ela acalmava, a febre baixava, a Sara dormia e eu dormia também. Eu dormia, gente, eu não tinha preocupação. Hoje, Senhor Jesus, hoje eu me pergunto, hoje eu tenho muito mais, não tenho tanto problema e vivo tão ansiosa. Deus trabalha a minha vida, porque eu confiava tanto no Senhor, eu entregava tanto a Deus que estava na mão do Senhor. Eu não entendi, irmãos, eu não conseguia entender, mas Deus me preparou de uma forma tão especial para aquele momento, que eu não consigo entender. Eu vejo desespero, minha filha quase morreu. Né? Vocês conhecem a história da Sara. E eu tinha paz. Eu tinha paz, irmãos. Eu não perdi o sono, eu não entrei em desespero, eu não saí, sabe? Eu tinha paz. Eu sabia que Deus ia agir. E eu não conseguia explicar essa paz. Mas eu só ia falar para vocês que se você colocar na presença do Senhor, em qualquer situação, você vai conseguir ter paz. Amém? Ponto 2. Silencie todas as outras vozes e permita-se ouvir a voz de Deus.
Há muitas vozes, irmãos, que nos cercam. Muitas. O nosso eu, o nosso ego, os nossos conhecimentos, as nossas experiências, né? Tudo isso nos cerca. Não, eu vou, eu consigo. Eu esqueço lá do versículo que nós lemos, né? Para não ir para o nosso entendimento, mas a gente vai muitas vezes. E também, irmãos, eu lembrei de Marta. Marta também, com suas tarefas, seus muitos afazeres, também nos afasta de Deus. Também ofusca a voz de Deus. Porque Deus, muitas vezes, Ele fala no movimento, Ele fala aqui, mas Ele fala muito no silêncio. Deus, Ele preza muito pelo um tempo de qualidade, seu com Ele, meu com Ele. E muitas vezes nós não nos permitimos parar um pouquinho para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós não damos esse tempo, a gente não tem tempo. A gente fala que não tem tempo. Só que eu ouvi alguém falando que o tempo, a gente é que administra. Eu falei, meu Deus, que desafio. Mas, amados, principalmente mulheres, a mulherada aí, não desmerecendo os homens. É porque nós temos muitas funções. Quando chegamos em casa do trabalho, tem a casa, tem os filhos, tem a alimentação para preparar. Quando a gente para, já é 10, 11 horas. Mas ontem fizemos uma oficina, né? Fizemos um treinamento. Eu fui para um treinamento de liderança de crianças. E a tia esqueci o nome da tia. Eleida. Como é, pastora Lília? Élida. Falando que ela dorme meia-noite. Eu falei, ih, Jesus. Eu durmo meia-noite, que eu tenho que preparar, eu tenho que ler a Bíblia, senão como é que eu vou estar aqui ministrando? E ela é coordenadora, né, de uma escola. Diretora, ela é mãe, ela é esposa, enfim, ela tem Aí eu falei, eu me vitimando, falei, eita Jesus. Eu durmo meia-noite, eu tenho que dormir meia-noite, porque eu tenho que me preparar. Eu tenho que ouvir Deus, eu preciso de um tempo com Deus. E eu não tenho tempo, no meu tempo eu faço isso. Depois que quieta tudo, eu vou lá, busco a presença dele. E no outro dia eu começo tudo de novo. Eu falei, então nós mulheres, irmãs, não tem jeito não. Temos que nos organizar, dê seu jeito e busque a presença do Senhor. Se não, irmãos, você viu essa festa linda que estava aqui? Se nós não nos prepararmos naquele grande dia, infelizmente, nós não iremos. Precisamos ouvir a Deus, obedecer a palavra dele. Senão fica. Fica porque não vai ser tido como inocente. Nós ouvimos a palavra do Senhor. Nós tivemos grandes oportunidades. Somos conhecedores. Então precisamos nos consertar. Deixa eu entender aqui. O tempo de qualidade com o nosso Deus. Deixamos de ouvi-lo. Deixa eu colocar aqui a palavra do Senhor. Tá. Aqui, irmãos, alguém pode abrir em Jeremias 7, 23? E é uma questão de decisão, amados. Se decidirmos ouvi-lo e nos organizar e praticar a palavra do Senhor. É uma questão de decisão. Hoje é uma questão de decisão. Aí ou fazemos isso ou seremos apenas ouvinte. Só ouvinte da palavra. E cada dia nos afastamos mais do Senhor. A palavra de Deus nos diz em Jeremias 7, 23. Alguém leu? Alguém abriu? Eu vou ler aqui que eu anotei. Obedecei minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis meu povo. Aqui tá, nem eu estou entendendo minhas letras. Alguém abriu, irmão, Jeremias 7, 23? Mas isso lhes ordenei. Glória a Deus. Se nós andarmos em todo o caminho que o Senhor mandar, que o Senhor ordenar, para que isto nos vá bem. Isso vos ordenei, diz o Senhor. Se nós fizermos isso, andar no caminho do Senhor,
para que isto nos vá bem. Nós iremos bem onde a gente for. Nós teremos uma vida, não uma vida sem problemas, porque nesse mundo teremos aflições, todo mundo passa. Só que nós iremos, nosso dia vai ser bem, porque o Senhor vai estar conosco. E com Ele nós somos mais que vencedores. Decida ouvir a voz do Senhor. Amados, não deixe de receber o maná que Deus tem para você hoje. Você precisa buscar do Senhor hoje. Ah, não dá tempo, vou buscar amanhã. Deus tem algo novo para você hoje. Amanhã Ele tem outro. Depois de amanhã Ele tem outro. E aí vai, sucessivamente, todos os dias. Todos os dias. As misericórdias do Senhor são renovadas em nossas vidas. Lembra lá do maná? Quando pegavam e guardavam, o que acontecia? Perdia. Mas todo dia tinha uma porção nova. E nós também. Todos os dias. Orou ontem? Amém. Está ali, está acumulando nossas orações. Mas e hoje? Pediu proteção para Deus hoje? Hoje você saiu de novo para trabalhar. Hoje foi de novo, foi toda a rotina. Pediu proteção ao Senhor. Colocou sua vida diante do Senhor. Hoje pode ser lançado alguém para te induzir ao pecado. Hoje pode acontecer muitas coisas. Se você for começar o seu dia sem buscar a presença do Senhor, você está ali desprotegido. O povo de Deus precisa buscar a presença de Deus. Não dá mais para ficarmos envelhecendo só na igreja e nada acontecendo. Isso aqui parece que lição das crianças, mas é porque é para os adultos também. Tem muito adulto que não está orando. Tem muito adulto que não está tendo tempo de ler a Bíblia, que é básico, o alimento básico das nossas vidas, nossa comunhão com Deus. É o que vai nos dar direção à salvação. Está salvo hoje, amanhã tem que ser salvo de novo e de novo. Se acontecer um acidente, irmãos, você saiu com pressa, você magoou alguém, não pediu perdão, aconteceu um monte de coisa que pode acontecer? Pode, somos humanos. Aí acontece um acidente, como Enilson. Aconteceu um acidente, ele ficou inconsciente, ele estava falando, mas ele não lembrava de nada. Ele foi lembrar no outro dia algumas flashes de algumas coisas. Então, se ele tivesse sido aquela hora, teria dado tempo de pedir perdão para Deus? Não, não teria. Então, amados, é praticar a palavra. Parece que está batendo na mesma tecla, mas é praticar a palavra. É Deus falando comigo e Deus falando com a igreja. Pratique, se organize, priorize Deus. Busque a presença do Senhor. Dê seu jeito, não quero saber da sua vida. Essa vida aqui é passageira, irmãos. Eu estava pensando, chegou um cliente lá na loja, importante. Muita gente foi, muitos cresceram, muitos casaram. E esse é um homem importante. Eu acho legal. E eu até tenho bom, enfim. Todos esses dias, irmãos, só na loja. Magro. Separado. Doente. Triste. Perdeu amigo. Todos nós vamos envelhecer. Todos nós um dia vamos ser chamados. Mas temos que buscar a presença do Senhor. E quando a gente busca Deus, a gente sabe que tem um amigo. A gente sabe que a gente tem que ensinar o Senhor. A gente sabe tudo isso. Se nós obedecermos a palavra de Deus, a gente não prepara só a nossa vida aqui. Nós estamos preparando. Para o futuro, para morar com Cristo. E aí, irmãos, eu fiquei muito triste quando eu vi esse homem, porque eu tinha ele, assim, na minha visão, era aquele homem de autoridade, todo forte, todo poderoso, né? E aí eu falei, meu Deus, ao ser humano, nós somos assim, amados. Então, o que você está fazendo da sua vida? Daqui a pouco é a minha vez, é a sua vez. Não tem jeito. Então, busque, se conserte, amados. E o terceiro ponto é uma pergunta. Vai continuar apenas a ouvir ou decide dar atenção obedecendo o que a palavra de Deus diz?
Essa é a pergunta para mim e para você. Glória a Jesus. Eu queria ler Tiago, antes de falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Tiago 22, 25. Tiago 1, 22. Eu vou ler aqui, que eu anotei aqui nas minhas anotações. E sedes cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-se a vós mesmos. É uma puxada de orelha para mim. Não se engane, irmãos. Vim só à igreja, ouvi a palavra, aqui é muito bom, mas você realmente mostra quem você é na sua casa, no seu trabalho, na sua vida cotidiana. Não se engane, amados. Pratique a palavra. Pratique o que você escuta. Coloque em prática. Porque senão você vai ser enganado por você mesmo. Seremos somente ouvintes e não praticantes. Naquele grande dia, não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa, amados. Glória a Deus. Naquele dia, eu coloquei aqui, não seremos inocentes, inocentados. Se você já tem um conhecimento da palavra, apresse em se acertar com Deus. Então, essa noite eu convido a você a fazer uma revisão da sua vida. E eu também. Tendo conhecimento da palavra do Senhor, o que você já tem em mente, coloque em prática. Se você está naqueles dias que não está conseguindo se organizar para ler, faça um propósito com Deus. Se você está desanimado ou muito estressado e não está tendo vontade, a gente passa por isso também, viu? Vontade de orar. Chame uma irmã da intercessão. Sempre a gente tem umas melhores amigas, não tem? Eu sou eu que tenho. Então chame essa amiga, que às vezes você não consegue orar, ela ora por você. E isso vai passar, irmãos. Mas não se afaste do Senhor, não. É uma decisão sua. E é obrigação sua e minha buscar a presença do Senhor. Busque enquanto é tempo. Se corrija enquanto é tempo. Glória a Deus. Aleluias. Estou já concluindo, amados. Eu vou ler o que Paulo escreveu aos Filipenses. Essas coisas que aprendestes e recebestes e ouviste e vistes em mim, diz Paulo, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém, irmãos? Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Foi isso que Deus falou comigo. E eu não estou fora desse grupo aqui, não. Deus queria me tratar. E se Deus falou comigo, e eu busquei, e o Senhor confirmou que era isso que eu tinha que trazer. Então, amados irmãos, faça uma autoavaliação da sua vida como cristão. Estou falando com crentes, pessoas que escutam a palavra de Deus. Faça uma autoanálise. Não brinque de ser crente, não brinque de ser... Não seja só ouvinte. Não brinque, irmãos. Nós não seremos dados como inocentes naquele dia. Se coloque na posição de servo do Senhor. E pratique a palavra de Deus. Pratique. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar força. E você vai romper em fé. E naquele grande dia, teremos uma grande festa. Viveremos aquilo que Deus já preparou para nós. Amém, amados? Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Que o Espírito Santo possa estar falando ao coração de cada um. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Como Maria, que estava